É, quem aqui me conhece? Sabe meu nome, pelo menos. Quem não me conhece? Eu estou na igreja já faz 19 anos, né? E nem eu sabia que era tanto tempo. Esses dias a gente foi fazer um cálculo, já faz 19 anos. Alguns rostos estão aqui desde a época que a gente chegou, outros rostos são novos, mas a gente já está aqui há bastante tempo, né? Eu sou bem interativo, assim, eu gosto muito de conversar, falar. Eu sou muito da época vou muito na EBD, antes, né, pelo menos. É, e eu gosto muito de abrir a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe o aplicativo no celular? Tá, certo. O pastor me chamou semana passada, por causa do mês da família, e ele falou me deu a ideia do tema filhos, né? Nada mais justo que eu que estou fazendo essa transição de não só filho para pai, né? O Estevinho está ali para nascer lá para agosto, né? E a gente está na expectativa. Daí, quando o pastor falou a palavra filhos, eu fiquei pensando assim: o que eu posso falar de filhos? A Andressa, como mãe, ela está ansiosa para o neném nascer. Ela não vê a hora. Se pudesse ser amanhã, ela já estava ali, né? Eu, como pai, estou preocupado com as contas. Mas não é só isso. Eu já imagino lá na frente, com 2 anos, o que ele vai fazer, o que eu posso levar ele para brincar comigo, se ele vai seguir os mesmos passos do que eu. Então eu coloquei assim, veio no meu coração a palavra de o que esperamos de nossos filhos, né? Mas não só dos nossos filhos. Porque antes da gente ser pai, aqueles que já são pais e mães, o que nós somos? Nós somos filhos. Alguns são pais, alguns são mães aqui, mas todos são filhos, né? Então, o nosso primeiro versículo se encontra lá, que é o versículo-chave, se encontra lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a gente já sabe de uma coisa aqui. Nós somos filhos de quem? Deus, certo? Então, o nosso tema hoje é o que esperamos de nossos filhos e o que Deus espera de nós como filhos, né? Então, eu pensei assim, o que eu espero do meu filho que está para nascer? O que eu quero que ele seja? Eu não sabia tudo. Então, eu pesquisei no Google. O que um pai espera de um filho, né? E lá deu algumas coisas que o pai espera do filho. E o primeiro tema é presença constante. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Quem tem os filhos em casa? Quem não tem mais os filhos em casa? Poucos, né? Tem alguns que não têm os filhos mais em casa, né? E a saudade bate, né? A minha esposa, o pai dela é caminhoneiro e toda hora ela tá lá no celular com o pai dela falando, mandando mensagem por causa daquela presença. Nós como pais, eu ainda no vindouro, os pais esperam que os filhos estejam próximos. Os pais desejam tempo com os filhos, né? Nosso primeiro texto está lá em Salmos 27, 4, com relação à presença constante. Salmos 27, versículo 4, diz assim. Para mim, talvez esse versículo seja o versículo que mais me impactou com relação ao texto de hoje, porque ele serve muito para mim. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Parece, sim, se a gente lê de qualquer maneira, parece só um texto. Mas se você colocar na ideia do autor e colocar nas nossas vidas, como é importante a gente estar no meio da igreja, no meio de Cristo, né? Como que é importante a gente estar nesse ambiente. Nós, eu como futuro pai, os pais que aqui estão, esperam que os filhos estejam presentes, mesmo quando não estão mais nas suas casas. Deus tem o mesmo propósito para a gente. Ele espera que nós estejamos com Ele em casa, que dedicamos tempo a Ele, que dedicamos esforço, né? Quão bom é aquele pai quando o filho saiu de casa, ele chega assim, de supetão, às vezes fala assim, vim almoçar, né? Deus, ele espera que a gente esteja frequente não só no domingo à noite, mas que a gente tire o tempo de oração, o tempo de comunhão com Ele, que a gente possa falar com Ele, que a gente possa ter esse convívio, e com esse convívio, né, a gente tem o segundo tema, que é intimidade. Não deu certo ali. Mas tudo bem. Intimidade, né? Que também ela está relacionada ao primeiro tempo, que é a presença constante. Porque se você está presente sempre em algo, logo você tem intimidade. Quando você casa, você fica muito tempo com a sua esposa. Aqueles que têm mais de 30, 40 anos, eles sabem que tem muita intimidade, né? Quando você casa, você começa a ter uma intimidade a mais. E o que nós esperamos de nossos filhos? Nós esperamos intimidade, principalmente nos tempos que vivemos hoje, onde que é tão importante que a gente tenha esse diálogo, essa conversa, né, que a gente saiba onde os filhos vão, que a gente saiba o que eles estão fazendo o tempo todo, né? Então, quando a gente tem a presença junto com a intimidade, a gente está sempre junto e ele tem a liberdade de contar para a gente. A intimidade gera liberdade para contar qualquer coisa. Nós queremos que os filhos sejam nossos amigos, que eles possam estar abertos a contar qualquer informação. Da mesma maneira que Deus espera que nos momentos difíceis a gente também possa contar com Ele, né? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não quero que vocês me falem, mas eu quero que vocês pensem. Quem é o melhor amigo de vocês hoje? Pessoa, quem que é o melhor amigo de vocês hoje? Idealizem essa pessoa e agora vocês pensam assim, esse seu melhor amigo, ele não é nada comparado a Deus. Todo mundo concorda com isso? Que Deus é melhor do que o seu melhor amigo infinitamente mais, certo? Então, por que quando a gente passa por um momento difícil, o primeiro que a gente conta é a pessoa que está do lado? E não a Deus. Quando a gente passa por tribulação, a conta da água atrasou, ou eu bati o carro, ou bati o dedinho no canto da porta ali, eu vou contar primeiro para o meu melhor amigo, para aquela pessoa que está sempre ali, mas eu não conto para Deus. É isso que Deus espera da gente. Intimidade. Não só vai contar para Deus quando já está o problema, já assim, eu não consigo resolver, ninguém consegue. Deus espera que a gente estejamos sempre íntimos com Ele. É essa relação de pai e filho que Deus espera de nós. Intimidade. Não é só vir na igreja, não é só sentar no banco, é que a gente possa ter intimidade com Deus o tempo todo. Que a gente possa orar, né? Que a gente possa estar junto com Ele. Ele não espera só que a gente chegue e fique, mas que a gente possa ter um diálogo, que a gente possa ter uma interação com Ele. O próximo tema, que também é relacionado a filhos, né? Talvez esse daqui 4 anos, eu espero que ninguém, nessa parte eu quero que ninguém lembre, tá? A hora que sair daqui eu quero que ninguém lembre disso aqui. Quem já viu, ou tem, né? Talvez eu queime minha língua daqui a uns 4 anos. Aquela criança que você vê assim que ela é birrenta, sabe, que rola no chão, você tá, não vou te dar isso aqui, a criança rola no chão, capota, sai correndo, briga,
né? Todo mundo já viu isso. Todo mundo já viu isso. Quem que gosta de criança assim? Então, eu estou falando isso aqui, mas pode ser que daqui 4 anos eu tenha uma criança birrenta, tá? Não quer dizer nada. Então, essa parte vocês esquecem. Mas, assim, é, nós podemos não gostar de quando as crianças fazem birra, mas nós não fazemos birra também? Porque é muito comum a gente pedir coisas em oração. E nem tudo que a gente pede é certo. Eu vou ler vou pro próximo versículo. Está lá em Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Aí nós temos a resposta das nossas birras. Amém? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, né? Às vezes, o pai ele tem que falar não. Há 15 dias atrás, a irmã trouxe a palavra e ela falou que o maior exemplo de amor para uma criança é o não, né? E é exatamente isso. Quando Deus fala não para a gente, Ele tem um motivo. Às vezes a gente acha que a gente precisa de algo que a gente não pode ter naquele momento. Só que nós, na nossa natureza humana, a gente culpa a Deus, a gente reclama, a gente fala, essa semana não foi bem, não bati as metas, não vou na igreja, né? Mas a gente esquece de agradecer o que a gente ganhou de Deus. Então nós também, inclusive eu, somos crianças birrentas, né? Antes da gente ficar reparando as crianças birrentas dos outros, nós temos que olhar para nós mesmos, o tipo de filho que temos sido para Deus. O filho que só pede. Se Deus desse tudo que a gente quisesse, como que a gente seria? Será que a gente daria valor a Deus? Porque tem um versículo que diz assim, eu gosto muito, que eu não tenha pouco demais, que eu venha roubar e envergonhar o nome de Deus, mas que nem eu tenha muito, para que eu ache que eu sou suficiente e não preciso dele. Então, assim, será que se Deus desse tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer, será que a gente estaria aqui hoje? Próximo tema. Esse daqui eu acho muito importante para nós como crentes. Exemplo positivo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Amém? Misericórdia? Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Exemplo. Exemplo positivo. Talvez aqui nem todo mundo me conhecesse, né? Porque às vezes eu não venho à noite, né? Tem muitos membros novos, mas pensa assim, se eu sair aqui fora e eu roubar uma loja hoje, todo mundo vai falar, o filho do seu Zé e da dona Vera roubou a loja. Os irmãos mesmo amanhã vão estar falando, o filho do Zé e da Vera lá, está preso. Rafael teve que soltar.
Se a gente quer ser cristão, a gente tem que seguir os exemplos de Cristo. Então a gente segue os exemplos bons. Se for para a gente envergonhar o nome do Senhor, que espécie de exemplo a gente está dando? Exemplo positivo ou negativo? Eu tenho certeza que alguém já chegou muito feliz e falou assim: meu filho passou em um vestibular. É aquele exemplo que todo pai e toda mãe quer falar. Meu filho fez isso daqui, meu filho tirou 100, meu filho lavou toda a louça. Mas eu tenho certeza que ninguém quer chegar e falar assim: meu filho quebrou a janela, meu filho destrói a casa, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Porque vocês acham que Deus quer ver a gente fazendo coisas que não agradam o nome dele e que desonram o nome dele? Então, quando a gente leva esse nome de cristão, quando a gente entra na placa Primeira Igreja Batista de Assis Chateaubriand, a gente também leva o nome, não só nosso. Então aquela frase que a gente costuma usar assim: eu sou dono do meu próprio nariz, eu sou dono da minha vida, é mentira, porque nós somos dependentes de Deus, somos filhos de Deus, e a partir do momento que firmamos esse compromisso, né? Então assim, é o primeiro mandamento com promessa. Se Deus colocou que é para a gente honrar nossos pais, e é isso que a gente espera dos nossos filhos, que eles nos honrem, então a gente deve honrar a Deus. O quinto tema, acho que eu estou indo bem rápido. Respeito e obediência. Não é aquela obediência cega. Aqui, vai lá, moleque, lava os tênis. Tem que lavar, mas não é isso. Respeito e obediência tem um outro nome: temor. Temor. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eu falei que vocês iam abrir bastante a Bíblia hoje, hein? Eclesiastes, capítulo 12. Amém? Esse demorou mais. Vou esperar um pouco mais. Amém? Estava murcho esse Eclesiastes. Agora que já ouvi tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Tema a Deus, respeite a Deus e obedeça os seus mandamentos. Eu estou falando nós porque eu já estou entrando nesse grupo, né? Já estou pensando lá na frente, quando eu posso já dar umas palmadinhas no meu filho. Tá rindo por quê, Andressa? A gente quer respeito dos nossos filhos. A gente espera respeito dos nossos filhos. A gente espera que por tudo aquilo que a gente faz por eles, que eles nos respeitem, né? Certo? Da mesma forma, o quanto que Deus tem feito para nós, para a gente chegar e falar assim: eu não preciso de Deus. Ah, eu dou conta sozinho. Ah, eu sei fazer tudo. Ah, eu sou fera. Se um filho, aqueles que são pais, chegam e falam para vocês que são independentes, não precisam de vocês, não sendo, o que vocês sentem? Aquela sensação? Porque eu e a Andressa, a gente sabe que agora a gente está passando por um momento que está na luta, trabalhando, para dar uma boa condição para os nossos filhos, pelo menos assim, né? Na graça de Deus, para que a gente possa suprir da melhor maneira possível. Eu acredito que todo mundo aqui acorda de manhã com o mesmo objetivo: cuidar de seus filhos. Você já imaginou quão frustrante para um pai
não receber o devido valor por isso, o respeito, a obediência, porque a gente entende uma coisa: o mundo, ao meu ver, é cíclico. Isso que a gente está vivendo hoje, outras pessoas já viveram, outras pessoas viveram anteriormente, e outras pessoas vão viver lá na frente. Um pai não dá um conselho para o filho porque não gosta ou porque está com raiva. O pai dá um conselho para o filho porque ele já viveu algo parecido. Tudo que passou, vai passar de novo, e vai passar mais uma vez, e vai passar mais uma vez. Se a gente está dando um conselho, é porque a gente espera que ele aprenda com aquilo que a gente já viveu. Da mesma forma, quando Deus escreveu a palavra, Ele deu ensinamentos para a gente viver. Por isso que a Bíblia é atemporal, ela serve para todo momento. Se vocês folhearem a Bíblia algumas folhas, lá em Eclesiastes, capítulo 1, de 9 a 15, o pensador ele fala a mesma coisa. O que foi, tornará a ser. O que for feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes de nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Você pode falar assim: mas antigamente não tinha celular. Não tinha. Mas provavelmente tinha outra coisa, outro vício, outra forma que as pessoas se interagiam. Hoje a gente fica ali, tigrinho, né? A galera fica no tigrinho. Antigamente era uma rinha de gala, o jogo do bicho. Sempre teve alguma coisa. Pode ser que não da mesma maneira, mas os perigos sempre existiram e são os mesmos, só são camuflados de maneiras diferentes. O vício sempre existiu, só que existiu de forma diferente. Assim também vai existir lá na frente, vai existir outra coisa. Então, por isso que é tão importante que os filhos respeitem e entendam os ensinamentos que os pais têm para ele. O último tema. Falei para a Andressa me dar um grito a hora que desse meia hora. Está longe, eu acho ainda. Tá não? Tá. O que a gente mais espera de nossos filhos? Amor. Amor. Eu coloquei Salmos 136, versículo 1. Mas, se for para a gente falar de amor, né, aqui eu peguei em si: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Mas a gente poderia falar também: e assim permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Ou a gente poderia falar também: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? A Bíblia está cheia de momentos de amor. Deus é amor, né? E é isso que nós esperamos dos nossos filhos, e é isso que os filhos esperam de nós, mesmo quando a gente fala um não para eles. Eles esperam amor. Nós esperamos de nossos filhos amor. Todos esses outros temas que eu falei são amor. Um tempo de qualidade com nossos filhos, a intimidade com nossos filhos, a questão do respeito entre os dois lados, tudo é amor. E da mesma forma que Deus espera de nós isso, nós devemos passar para os nossos filhos também. Devemos ser amor. Como que a gente manifesta o amor? Como diz lá em, se eu estiver enganado, Timóteo ou Tiago, eu sei que é com T, que tu tem fé? É Tiago. Se tu tem fé, eu tenho obras. Me mostra a sua fé, sem obras, que com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Então, o nosso amor, ele tem que ser demonstrado, né? Eu sou personal, então eu gosto da prática, né? Eu gosto de viver a prática. Como você demonstra o seu amor para com Deus? Através da oração, através da leitura bíblica, através do tempo que a gente tira
da comunhão com os irmãos, né? Então, assim, que nós possamos ser mais amorosos para com Deus. Não vir só no domingo, não só na igreja, mas no nosso momento de intimidade. Aquele momento que a gente está lá entre quatro paredes em nossas casas, que a gente possa estar sempre íntimos com o Senhor. É isso que Ele espera de nós. Então, eu aprendi uma coisa também sobre essa questão de sermos pais, que é assim: a hipocrisia de ser pai e mãe. Porque eu entendi assim: os neném não podem comer tal coisa, mas os pais e as mães comem. O neném tem que ir para a escola bíblica dominical, mas os pais não vão. Então, assim, nós cobramos muito de nossos filhos, mas nós não fazemos para com o nosso Pai, que é Deus. A gente cobra, a gente fala, a gente quer respeito, a gente quer obediência, a gente quer esse amor para que eles tragam para a gente, mas o nosso Pai, que cuida de nós todos os dias, nós não demonstramos o amor devido para com Ele. E é engraçado porque o nosso amor, mesmo sendo pequeno com relação ao amor de Deus para conosco, a gente deveria estar sempre disposto a demonstrar isso. E nem sempre a gente tem essa ligação. Nós somos independentes. A gente vem aqui hoje, amanhã a gente já está em outra vibe, a gente esquece de pedir a Deus, a gente acorda com pressa, esquece de fazer oração. Você não espera um bom dia do seu filho? Por que você não espera também? Por que você acha que Deus não espera uma oração sua, conversar logo pela manhã, um pedido de como vai ser o dia? A gente só fala com Deus na hora que a gente quer 10 reais. O filho, ele só chega carinhoso no pai assim: ai pai, eu te amo, tal, me dá 10. Não é mais 10 reais, né? Porque hoje em dia não compra mais nada com 10 reais. Mas assim, o filho tem essa artimanha, e nós também temos que pensar, olhar para os nossos corações. Será que a gente não está sendo aquele filho pidão, que só lembra de Deus na hora que a gente vai pedir? Será que, eu estou com um problema de saúde, agora eu vou pedir, agora eu vou interceder em oração, nós vamos conversar em oração e tal, mas e quando está tudo bem? O dente não deve ser cuidado só quando dói. Por que a gente só conversa com Deus quando a gente precisa? Então, que eu deixo a palavra para hoje, que a gente possa ser mais íntimos de Deus, que a gente possa sermos melhores filhos, né? Da mesma forma que a gente espera que nossos filhos sejam com a gente, que a gente entenda que a gente tem esse compromisso para com Deus, e que a partir de amanhã a gente possa sermos cada vez mais ligados para com Deus. Eu não falei nada aqui que ninguém não sabia. Tudo que eu falei aqui hoje, todos nós sabíamos, inclusive eu. E esse culto, talvez essa mensagem esteja mais para mim do que para vocês. Mas eu entendo que assim, são coisas que precisam ser reforçadas todos os dias. Não é uma coisa que eu vou falar hoje e a gente vai esquecer e vai... Não, tem que ser reforçado sempre. A importância da intimidade com Deus. Se a gente não é íntimo de Deus, não adianta a gente estar aqui. Se a gente não é íntimo de Deus e a gente acorda de manhã, ora, a gente não vai dar o exemplo que Ele espera de nós, porque a partir do momento que o cara frear o carro na nossa frente, a gente vai xingar ele. Se acontecer o cara que trabalha com você falar algo para você torto ou te olhar torto, você vai falar alguma coisa, porque você já começou o dia sem a presença do Senhor. Então que a gente possa nessa noite sermos mais íntimos, mais amorosos, mais presentes na palavra do Senhor. É isso que eu trago nessa noite. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Bruno foi usado por Deus nessa noite para falar aos nossos corações. Filhos que obedecem, filhos que têm intimidade, filhos que têm um compromisso com o Pai.
É isso que o Senhor tem nos chamado. Compromisso com Deus, com tudo aquilo que Ele espera. É isso que eu e você precisamos fazer. Por isso que vamos orar nesse instante. Coloque-se diante de Deus. Talvez você não tenha feito com Deus aquilo que você gostaria que seus filhos fizessem contigo. Talvez eu e você estejamos sendo filhos mimados, desobedientes, birrentos. Deus nos salvou, nos resgatou para ser filhos amados. Querido Deus, Pai eterno, que bom ouvir o Bruno sendo usado pelo Senhor, Pai. E os nossos corações atentos, ouvindo o Seu Santo Espírito dizer, nos mostrar que para ser filho do Senhor, nós não devemos achar que tudo gira em torno de nós. Pelo contrário, nós devemos a Ti todo o amor, todo o respeito, toda a honra, toda a dedicação, Pai. Queremos ser filhos amados, filhos que o Senhor tem a alegria de ver nosso exemplo, nossas atitudes, nossos pensamentos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a superar, nos ajuda a vencer, nos ajuda a resistir, e que sejamos realmente cada dia tratados, trabalhados pelo Senhor. Por mais que o mundo, os modismos e tantas outras coisas tentem nos seduzir, e a carne, Pai, seja forte, mas mais forte é o Senhor que está conosco. E em Ti, Pai, confiamos. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor nos repreende, nos disciplina. Obrigado porque o Senhor demonstra amor em todos os instantes. Obrigado por ser o nosso Pai. No nome santo de Jesus.